Olá, eu sou a professora Lu, do segundo ano. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula vai ser sobre matemática. Vamos aprender um pouquinho sobre instrumentos de medidas. Vamos saber um pouquinho da história? As sociedades primitivas já realizavam medições para diversas tarefas, como construções de casas, moldagem de roupas, trocas de alimentos ou matéria-primas. Para isso, usavam as partes do corpo como medidas. As partes do corpo como medidas. Vamos ver que partes do corpo são essas? A polegada, o palmo, a jarda, a braça, o pé, o passo. Vamos saber um pouquinho de curiosidade. A medida padrão da jarda foi oficializada pelo rei Henrique I. A jarda foi definida como a distância entre a ponta do nariz do rei até o seu dedo polegar, com um braço esticado. Esse rei devia ser mesmo narigudo, hein? Como nós não somos todos iguais, uns são mais altos, outros mais baixos, a mão maior, mão menor, os pés maiores, pés menores, né? Então somos diferentes. Por causa disso, as medidas não eram todas iguais. Então, os egípcios resolveram fazer no lugar do próprio corpo um padrão único, onde as medidas seriam todas iguais. Foi aí que começou a surgir os instrumentos de medida. Este povo devia ser mesmo muito inteligente. Tipos de instrumentos. Vamos conhecê-los? A trena, as balanças, os relógios, fita métrica, réguas, régua de pedreiro e o copo de medidas. Mas para que servem os instrumentos de medidas? Vamos saber? Líquidos. O quilo, a sigla dele é o kg para quilo e gr, que é gramas, menos que 1 quilo. E o instrumento de medida é a balança. A balança mede as massas, todos os sólidos, os grãos como o feijão, o arroz, as nossas bolachinhas gostosas, as frutas e todos os tipos de carne. Mas tem algumas frutas que são vendidas por dúzia, como a laranja, o limão, a banana. Alguns lugares a banana também é vendida por quilo, mas em outras por dúzia. Vamos ver então este instrumento? O litro. A sigla dele, o L, para litro, e ml para menos que 1 litro. O instrumento de medida é o copo de medida. Ele mede a capacidade, todos os líquidos, a Coca-Cola, os refrigerantes, as águas, os sucos, o leite. Um metro. A
A sigla é M para metro e cm para menos que 1 metro, que se chama centímetros. E o que usamos, o instrumento, são as réguas. E as réguas, elas medem o comprimento e a distância. A altura também, viu? A régua de pedreiro, a fita métrica, que é usada pelas costureiras, e a trena, que é usado por quase todo mundo, principalmente os homens, para a medição das paredes, de altura, Observe os produtos deste panfleto de supermercado. O que será que aqui neste panfleto, ou que compramos no mercado, que é vendido por quilo? Olha aí, os grãos, como o arroz, o feijão que eu tinha falado, o pó de café, as massas, como o macarrão para lasanha, as nossas bolachinhas, que não tem aqui neste panfleto, os chocolates, as carnes, olha o franguinho aí. Mas tem outras coisas que é vendida por litro, né? Olha, aí tem algumas bebidas de adulto, crianças não podem tomá-la. Os produtos de limpeza, como desinfetante, o Taí. O iogurte também é vendido por litro. Ah, e aqui? O que será que é vendido por metro no mercado? Será que tem alguma coisa? Ah, achei! O papel higiênico. Você sabia que o papel higiênico é vendido por metro? Observe lá na embalagem quando a sua mamãe comprar. Que instrumento usamos para nos pesar? Quem sabe? Acertou quem falou a balança. Esta é a balança que pesamos, que geralmente as mamães têm em casa. Essa outra balança é uma balança mais precisa. Ela mede o peso e também a altura. Geralmente é usado nos postinhos de saúde. Que instrumentos usamos para medidas pequenas? 1, 2, 3. Isso mesmo, as réguas. Geralmente usamos nas escolas, né? É tão mais fácil, ela é tão menor e dá para medir a linha do caderno, os desenhos que vamos fazer, o comprimento da nossa carteira, dos nossos livros. As medições são muito mais fáceis de manusear. Que instrumentos de medidas essas crianças estão mostrando? Acertou! Quem falou o litro. Muito bem, porque ali nessas garrafinhas eles põem água, suco, refrigerantes, um chazinho. Então todas essas coisas são líquidos, não é verdade? Que instrumentos de medidas usamos para comprimento e altura? Será que está difícil? Claro que não! É a fita métrica. Olha aí, um cientista, um biólogo, medindo um animalzinho, medindo o tamanho do animalzinho. A fita métrica, ela é mais fácil para medir essas coisas porque ela é maleável, ela é dobrável, então ela acompanha todo o corpo do bicho. Que instrumentos de medidas usamos para coisas grandes? A trena! Olha aí, um homem medindo a parede. O que será que ele ia fazer? Será que ele ia fazer um furo
e queria saber a distância certa, exata, para onde ele fosse furar a parede? Então. Só que tem um outro instrumento que também é para medidas grandes e que eu não mostro aqui. É a régua de pedreiro, aquela que nós vimos lá no comecinho. Mas como é uma régua que mais os pedreiros usam, eu não coloquei aqui. A trena, ela é mais comum, é usada por todas as pessoas. Fim! E hoje a nossa aula vai ficar por aqui. Beijinhos e até uma próxima aula.